E aí, pessoal? Hoje a gente está aqui com o notebook Dell, que não liga. O cliente que trouxe pra gente não é o dono original que sofreu o defeito, então ele não soube dizer o que aconteceu. Se estava usando, queimou, se houve alguma descarga, enfim, não soube dizer, só sabe que não liga. Então eu achei que seria legal colocar esse notebook pra gente ver como é que diagnostica, né? Quando chega um notebook que não liga, quais são os primeiros passos, o que a gente faz, o que a gente olha primeiro, quais sinais tem que estar presentes. E é isso, esse vídeo vai ser essa a intenção. Então vamos lá partir para esse notebook e já iniciar esse processo. Esse aqui é o notebook. Eu não lembro o modelo dele exatamente. Tá aqui, ó. Vostro 14 5480. 5480 é o Intel quinta geração e 5470 é o quarta geração. Esses notebooks são praticamente iguais, esses dois modelos. A gente tenta ligar e nada, não acontece nada. É importante a gente ter a fonte de bancada. Isso aqui ajuda demais, é muito benéfico, porque a gente conecta isso daqui aqui e já avalia o consumo. 4 miliamperes. 4 miliamperes até um consumo adequado para um notebook desligado. Logo de cara eu sei que ou a bateria está morta ou a bateria está totalmente descarregada, porque ele nem carrega, ele nem tenta carregar. Eu poderia até considerar que a bateria está totalmente carregada, mas eu acho um pouco difícil. Vamos tentar ligar e nada, não acontece nada, não muda nada. Ó, tô apertando o botão, nenhum sinal de vida. Pode ser que seja o botão sem sinal, sem estar desconectado, alguma coisa assim. Pode ser que ele não esteja recebendo o comando de ligar e por isso que não faz nenhuma diferença ali. Nesse caso, aqui, só com esse teste eu já consigo saber que o conector está bom, que a placa está sendo alimentada e que tá tudo certo aqui. Eu posso já começar a suspeitar disso daqui ou talvez um dano mais sério no PCH. Esse consumo pode ser dano no PCH, BIOS ou Super I/O. Se fosse processador, ele pelo menos tentaria ligar. Se fosse memória, ele pelo menos tentaria ligar. Se ele nem tenta, já dá para saber. De cara, já descarto tela, teclado, HD, qualquer coisa. Já dá para descartar, porque ele nem tenta reconhecer. Então, só com isso daqui, uma fonte de bancada, já dá para ter uma boa noção. Agora, a gente vai retirar essa tampa aqui e vamos ver como é que está a situação lá dentro do notebook. Bom, vamos lá começar a desmontar. O bom desse notebook é que ele é bem simples de desmontar. Tira os parafusos aqui da tampa de baixo e tira essa tampa, já tem acesso a tudo. Vai, não tá indo isso aqui. Foi. Os parafusos estão estranhos já. Parece que já foram muito desgastados. Tá difícil da chave Phillips pegar aderência neles. Não adere, não fica escapando. Como se tivesse espanado, mas não tá espanado. Pelo menos não visualmente. Maria, a bateria está desconectada e logo de cara aqui a gente já vê isso daqui. Deixa eu aproximar para vocês verem. Ó, torrado. Ó,
Tá até saindo um pedaço aqui. Torrado, torrado, torrado. Por experiência que eu tenho com esses modelos, eu já sei o que aconteceu. Isso aqui era um MOSFET, exatamente como esse daqui, que queimou. Ele torrou e acabou danificando inclusive a PCB, a própria placa. Esse MOSFET é ligado nesse e nessa bobina. Deixa eu ver se eu consigo medir aqui para vocês verem. Bobina. Tá até já com uma certa resistência, ó, por causa que a trilha queimou. Mas é aqui e também aqui. Não. Sim, tá aqui sim. Já está até com uma certa resistência, por causa que esse cobre, essa trilha está completamente carbonizada. Então ela se tornou uma própria resistência. Ó, diminui, conforme o ponto que eu vou criando contato, a resistência muda. Mas é isso daqui. Essa bobina, ela é de alimentação, é a VDDQ. Essa alimentação é de 1.35 volts, que alimenta memória, que alimenta controlador de memória dentro do processador, que alimenta controlador de memória dentro da GPU e que alimenta as memórias da própria GPU. Isso aqui queimar nesse ponto, o que acontece? Provavelmente teve um pico de energia, talvez da fonte, não sabemos se era uma fonte original ou não. Um pico de energia que acabou danificando algum desses componentes. Esses componentes começaram a exigir uma alta demanda energética, que esse componente aqui não aguentou e superaqueceu, queimando, enviando 19 volts para tudo. Enquanto ele enviava 19 volts, ele superaquecia, queimava e entrou em curto, até chegar nisso daqui. Qual é o grande problema disso daqui? Esse reparo aqui é um pouco complexo, porque reconstruir essa parte da placa é difícil. O grande problema aqui é que se ele enviou 19 volts nessa bobina, queimou memória, queimou processador, queimou GPU e queimou provavelmente os módulos de memória da GPU também. Não tem, tem como trocar isso tudo, mas é financeiramente inviável. O reparo vai sair muito mais caro do que comprar uma placa dessa que seja usada por aí. Ó, o pedaço do componente aqui, ó, que queimou. Tava ali. Enfim, é financeiramente inviável. É um custo muito alto para um reparo quando você consegue alguma coisa igual, usada e funcional. De qualquer forma, o que a gente faz? A gente testa, vamos ver se existe um curto-circuito nessa linha. Eu não acredito, porque se houvesse um curto-circuito, já teria avisado ali na própria fonte, mas vamos ver. 34.4 ohms de resistência. Essa resistência é adequada para essa linha de alimentação, para o consumo dela. De qualquer forma, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar artificialmente 1.35 volts aqui e vamos ver o que acontece. Bom, peguei aqui a câmera na mão, olha lá, ligando no terra, aqui na fonte, configurado já para 1.35 volts, que é essa linha de alimentação. A gente alimenta e 136 mA, o que é ok, não é nada assustador. Vamos ver a memória. Se a gente tira a memória e alimenta de novo no mesmo local, 4 mA. Ou seja, o consumo de 136 mA era da própria memória RAM. Eu vou testar essa memória e eu já volto com vocês. Voltei, testei essa memória e ela realmente está com defeito, a memória está queimada. Então a chance disso daqui também estar queimado é altíssima, altíssima. De qualquer forma, isso daqui eu não preciso reparar, eu não preciso me preocupar com isso daqui. Desculpa, tinha um pelinho aqui na ponta da pinça. Pronto. Não preciso me preocupar com isso daqui, porque o notebook nem liga.
O notebook vai perceber que existe um problema aqui depois que ele começar a ligar. Então, antes dele ligar, eu nem preciso me preocupar em consertar isso daqui. Então, a próxima coisa que impede o notebook de ligar é isso daqui, a BIOS. De cara, a gente vê que a solda ela tá um pouco mal feita, ela tá torta, a BIOS está torta aqui no local. O que dá indício de que alguém já tentou regravar essa BIOS. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou retirar a BIOS e gravar ela para ter certeza que o firmware adequado está gravado nela. Se continuar com esse mesmo problema, então é problema aqui e isso já invalida o reparo. Tá aí, voltei. BIOS gravada. O soprador tá até esfriando ainda. Vamos pegar aqui o conector, ligar aqui e ver o que acontece. 20 e 21 miliamperes, já é diferente do que estava antes. Tava 4, agora já tá 20, o que também é adequado. Deixa eu tirar isso daqui, a bateria, né? Vamos, opa, esse aqui também. Vamos apertar o botão de ligar. Tô apertando e mesma coisa, não acontece nada. Não acontece nada, ele nem tenta ligar. O negócio tá funilando. Uma outra coisa que pode ser é isso daqui. Aí a gente dá uma olhadinha nisso daqui, que é o Super I/O. E olha lá o que a gente vê. Zinabre, corrosão. Pode ser que seja isso. Nesse caso, o que a gente faz? Só raspar aqui não vai adiantar. Só raspar não vai adiantar, porque essa corrosão deve ter comprometido alguma coisa. Talvez os contatos. Para ter certeza, a gente precisa refazer esses pontos de solda. Refazer eles. Esse componente aqui é difícil queimar, muito difícil. Então eu não me preocuparia em trocar ele por enquanto. Vamos refazer esses pontos de solda e ver o que acontece. Eu já volto com vocês. Pronto, refiz a solda disso aqui. Espraiou. Uma olhadinha aqui. Dá até pra ver que tá mais brilhante. Tudo refeito. Eu dei uma olhadinha no esquema elétrico e vi que esses... Deixa eu pegar aqui a ponta do multímetro. Cadê? Tá aqui. Aqui, o pino 121, 122 e 123. Um é o Terra, o outro é a alimentação de 3.3 volts do próprio Super I/O e o outro é um sinal de habilitação para poder o notebook funcionar. Então, vamos ver o que acontece agora quando eu conecto. Vou tirar o zoom, né? Conecto isso daqui. Pronto. Mesma coisa, não deu nada. Vamos tentar ligar ele, apertar o botão. Já teve alguma mudança. 214 miliamperes. Estou forçando a desligar agora. Ele desligou. Vou apertar o botão para ligar de novo. Ele tentou ligar. Talvez ele não esteja funcionando por conta disso daqui. Nesse caso, o que a gente faz? A gente remove, eu vou remover essa bobina. Eu vou isolar completamente essa parte, porque eu não quero reparar isso daqui para depois descobrir que aqui está com defeito. Então eu vou isolar isso aqui completamente, removendo a bobina, e vou alimentar com a fonte externamente 1.35 volts para ver se isso daqui funciona. Eu vou remover esse componente aqui, eu já volto com vocês. Bom, estamos aqui de volta com o notebook. Removi a bobina, ela está aqui. Isso isola esse curto para cá e a parte que alimenta a memória e o processador aqui. Preciso retirar essa memória porque já sabemos que ela está com defeito. Então de nada adianta testar um notebook com uma memória defeituosa. Colocamos uma memória boa e também soldamos um fio aqui para poder alimentar externamente esse 1.35 volts, porque aqui está queimado, não vai haver essa tensão, então eu preciso criar essa tensão externamente. Aqui com a fonte, a gente já vem aqui, diminui, ponto 3, ponto 30, vou colocar ponto 38, porque sempre existe uma
uma pequena variação. Não quero que essa variação interfira. Aqui a gente já coloca você aqui. Vamos abrir. Pronto. Vamos já alimentar externamente aqui essa memória. Consumo de 36 mA. Aqui com a fonte que veio com o notebook. A gente tenta ligar. E vou tentar ligar o notebook. Fica observando o consumo. Liguei. Consumo subiu. Que é bom. Ele deveria variar um pouco mais, mas não está variando. E caiu. Caiu porque o notebook desligou. Tentar de novo. Põe ele aqui. Pronto, vou ligar. Ele liga, mas sem apresentar a imagem. Ali continua consumo. Ligado. Desligou. E fica fazendo isso. Liga e desliga, liga e desliga. Sintoma de defeito no processador. Opa, oscilou ali um pouquinho. 500. Não, desligou. Ele oscilou e desligou. Batendo aqui nele pra ver o que acontece. Não sei se foi isso. Ele deu uma pequena oscilada, foi para 500 mA e depois desligou. Mesma coisa. E continua. Nada. A BIOS já sabemos que está correta. O Super I/O está funcionando porque ele tenta ligar. A memória está boa. Eu vou tentar limpar essa memória para ver se é isso. Eu já volto. Bom, pessoal, limpei a memória. Dei uma limpada aqui naquela região que estava carbonizada para garantir que não havia nenhum curto. Mas o problema continua o mesmo. Conecto aqui o 1.35 volts, ele alimenta ali. Ligo o notebook, ó, vou ligar. Tá indo. Parece que ele tá até ligando. Ele desliga. É a mesma coisa. Olha lá. Deixa eu colocar aqui. Aqui o botão de ligar. Vamos lá. Ligo. Ele ligou. Tá lá o consumo 340. Tá aqui o botão. Cadê o botão? Tá aqui o botão. Desligou. E o consumo voltou para 135. Isso acontece muito, eu já vi muito acontecer com o processador queimado. Liga e desliga. Liga, depois de um tempo desliga. Eu não preciso ficar fazendo muitos testes aqui, procurando, para saber que o processador está queimado. Por quê? Para chegar nesse ponto, o que acontece? A alimentação vem aqui, ó, aqui. Deixa eu tirar minha memória boa aqui. Aqui chega 19 volts. Se eu der uma catucada aqui, ó. Deixa eu dar uma eliminada. Não tá acontecendo, mas chega até a dar curto. Chega até a apresentar curto. Dá umas faíscas. Por quê? Isso aqui recebe 19 volts, converte através dessa bobina que alimenta o processador e a memória e o processador. Vamos dar uma olhadinha aqui no esquema elétrico. Aqui, ó, a gente pode ver que é a bobina PL8. PL8 ligado no PQ47. E esse aqui nem dá pra ver o que é, porque a serigrafia queimou junto com a placa. Então a gente vai aqui e pesquisa por PL8. Tá lá. Pronto. Aqui, PL8. Aqui, alimentação da fonte vem em 19 volts, passa para cá e através dessa bobina converte no mais V_VDDQ. Então a gente pesquisa por
mais V underline VDDQ. E vamos ver o que isso faz. Mais VDDQ, passa por uma rede capacitiva para filtragem, mais VDDQ, que passa para referência, ok. Faz parte da gestão de inicialização, alimenta a memória RAM, aqui ó, DDR3, memória RAM. O 14B HSW é Haswell, que é a geração do processador. Mais um pouco, VDDQ passa para VDDQ CPU, processador. Então, isso daqui passa por uma ponte, né? Que está falando que é um resistor, mas está falando short pad, que ou seja, é conectado, ligado direto, que depois vai para Haswell. Alimenta o processador também. VDDQ CPU, ou seja, também passa para o processador. A gente pode até olhar aqui, ó, o 14L. Vamos dar uma olhadinha aqui na placa. Processador. Esse aqui é o processador. Vamos procurar aqui na serigrafia, indicando o 14, que é o processador. Então, aqui a gente já pode ter certeza que esse sinal passa por dentro, direto no processador. Olha lá, CPU vem e já está até dizendo 15 watts, 4.2 amperes. E aqui as partes já da gestão de alimentação. Então, eu já considero como um reparo inviável, porque o processador está queimado, a memória está queimado, não sei como é que está isso daqui, o processador é muito caro para trocar, não vale a pena, sem contar o reparo que a gente ainda não sabe se isso é possível e se vai ser efetivo, porque esses MOSFETs, eles são soldados direto na placa e a placa faz parte não só para dar conexão, mas também para dissipar o calor. Se eu soldar um fio e criar uma ponte, tem que soldar um fio muito robusto que consiga dissipar o calor desse componente, que senão ele vai esquentar de novo e novamente vai acontecer o mesmo problema. Normalmente a gente procuraria um sinal chamado PM_sleep. Esse sinal é emitido pelo PCH, que vem para o Super I/O, que gerencia os estágios de sleep do computador. Sleep, que é quando você desliga o computador, quando ele desligado, ele está no estágio 5, S5. Quando ele está hibernando, ele está no estágio 4. Quando ele está com uma outra estágio que eu não lembro, vai para o 3. E quando ele está ligado e funcionando, vai para o estágio 0. O 0 é tudo funcionando, é todas as linhas presentes. No estágio 5, a gente deveria ver aqui a alimentação de 3 e 5 volts. Alguns casos, não todos, mas a maioria, 3 e 5 volts. Eu, olhando aqui, eu suponho que estejam nessas duas bobinas. E a gente pode medir. Vamos dar uma olhadinha aqui. Conectar isso daqui. Conectei a fonte. Estou pegando o multímetro aqui. Peraí. Pronto. Aterrando a ponta do multímetro. Só um minutinho. Pronto. Aqui, multímetro ligado. Vamos ver aqui nessa bobina. 3.3 volts, computador desligado, tá lá 3.3 volts. E esse daqui, 5 volts. Nessa bobina, 5 volts. Vamos lá de novo. Essa aqui, essa bobina aqui. 5 volts. Vamos ver a outra. 3.3 volts. Esses sinais geralmente são os necessários que são os que o computador sempre ficam ligados, sempre ficam presentes. Independente do computador estar ligado ou desligado. Se está conectado na fonte, tem que ter essas duas tensões, 3.3 e 5 volts. 5 volts, ela é uma tensão que alimenta alguns estágios da inicialização. E o 3.3 volts alimenta tanto Deus, Super I/O e PCH. Se um desses dois não estiver presente, o computador não liga. Se os dois estiverem presentes e o computador não liga,
BIOS, Super I/O, PCH. BIOS mais fácil, Super I/O intermediário, PCH, esquece. Infelizmente esse reparo não deu certo, já deu para identificar que não vale mais a pena insistir. Nessas condições, não precisa ficar avaliando todos os sinais, procurando, perdendo muito tempo, não só o nosso, mas também do cliente, porque ele está na expectativa, querendo um retorno, para saber se vai dar reparo ou não. Com aquele curto, é difícil dar reparo. A gente daria para ter essa noção só tirando a memória e testando no outro computador. A memória está com defeito, quer dizer que ela recebeu um surto. E esse surto não parou na memória, também foi para o processador. A gente até tenta verificar, confirmar de uma forma breve e simples para ter certeza que o processador está com defeito. Mas como foi agora, uma avaliada, uma regravação de BIOS, confere o Super I/O, que são os outros problemas que podem acontecer, o computador voltou a funcionar, só que mesmo alimentando com uma memória funcional e mesmo alimentando externamente essa memória, o computador não consegue iniciar. Ele liga, dá alguns segundos e desliga. Por que ele desliga? Porque ele tenta processar, não consegue processar, o processador não está conseguindo exercer essa função, então ele desliga, porque não tem mais o que ele possa fazer com aquilo. Se ele ligasse e ficasse travado ligado, ainda assim poderia ser o processador, mas a gente poderia estar avaliando em qual estágio de inicialização ele para. Nesse caso, dessa forma, nessas condições, claro, é nítido o que aconteceu. O processador também recebeu o surto, assim como a memória. Eu sei que esse vídeo não foi muito instrutivo, porque logo de cara já deu para ver qual que é o defeito, mas eu espero que tenha ajudado e eu espero vocês no próximo vídeo.